E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de física e hoje nós vamos resolver o exercício 3.3. Na verdade, essa é uma aula de mecânica, né? Mecânica geral. Por mais que é um conteúdo bem parecido com a física, que é bem uma decomposição de vetores, isso aqui já se enquadra no livro de mecânica geral do Hibbeler aí, né? Então, exercício 3.3 do Hibbeler. E vamos que vamos, né? Vamos resolver, vamos ver como é que você resolve uma questão deste modelo aqui. Então, o que o exercício te pede inicialmente é o seguinte, ó. Determine a intensidade do ângulo θ de F1. Então, ele quer saber aqui, ó, a intensidade e o ângulo de F1. Então, eu quero saber quanto vale o F1, qual é o valor dele, e quero saber também qual é o valor do ângulo que ele está fazendo. Ah, é qualquer ângulo, professor? É o ângulo é esse ângulo aqui, gente. Está mostrando na imagem, ó, ângulo θ, tá vendo? É esse ângulo que nós queremos calcular. Beleza. De modo que o ponto material P esteja em equilíbrio. Então, esse cara aqui, ó, o P, ele tem que estar em equilíbrio. Para o P estar em equilíbrio, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter resultante igual a zero, né? Se nós estamos falando em equilíbrio, automaticamente você já tem que reconhecer que nós temos uma força resultante igual a zero. Sempre que você visualizar o termo equilíbrio, força resultante igual a zero, tá bom? Essa vai ser a condição aí para que nós tenhamos algo em equilíbrio, beleza? Então vamos deixar bem grifado aqui, bem marcado, para você não esquecer mais disso. Sempre que se fala em algo em equilíbrio, nós estamos falando em algo que a força resultante está sendo igualada a zero, tá bom? Bom, fechou, né? Então começamos aí o nosso exercício com as determinações que o enunciado nos trouxe. Agora a gente vai vir para a imagem, vamos ver o que dá para fazer com essa imagem aqui. Bom, a primeira coisa que dá para você visualizar nessa imagem é que nós temos aqui três vetores, né? E cada um deles está na diagonal. Então, eu tenho três vetores na diagonal. O que seria o ideal de você fazer aqui, né? Seria você decompor esses vetores tudo em x e y. Então, você começaria, por exemplo, com esse vetor aqui de 450 newtons. Vamos puxar a componente x dele, tá? Então, quanto que vale a componente x desse vetor 450? Não sabemos. Quanto vale a componente desse vetor em y? Que vai estar aqui embaixo, né? Quanto vale essa componente aqui? Não sabemos também, certo? Então, vamos começar calculando aqui o 450 e vamos dar um nome também para essa força, né? Vou chamar isso aqui de força 1. Não, é força 2. A força 1 nós já temos aqui um F1, né? Então, vou chamar esse de F2 e vou chamar o cara que está lá em cima de F3. Só vou baixar um pouco essa fonte, que ela está meio desproporcional. Então, F2 é essa força aqui, tá? De 450. Bom, vamos calcular então as componentes de F2 em x e em y, tá? Como que eu faço para calcular as componentes de F2 em x e y? Bom, a primeira coisa que você tem que lembrar é que para você mexer com isso daqui, você vai usar as regrinhas de trigonometria, ou seja, seno, cosseno e tangente, né? O F2 é uma diagonal, então o F2 seria a minha hipotenusa, ó, ele é a hipotenusa diagonal. Esse vetor aqui, que seria a componente do F2 em y, é o que fecharia o nosso triângulo. Então, nós teríamos a componente em x sendo adjacente, o cateto adjacente, porque está encostado com o ângulo. E nós teríamos essa daqui, que é a componente em y, jogada para esse lado, nós teríamos ela como oposto. Então, esse é o cateto adjacente e esse daqui vai ser o meu cateto oposto, tá bom? Se você quiser representar aqui os nomes para você depois não se perder, chamar esse cara aqui de F2x e deixar marcado aqui, né? E chamar aquele cara lá de F2y e também deixar marcado, não tem problema. Você pode fazer isso também, tá? Tá aqui. Bom, beleza. O que nós temos agora? Então, vamos lá. F2x. F2x vai ser o valor de F2. Então, F2x vai ser o valor de F2. Vamos trazer isso aqui para cá, que está saindo da tela de vocês. Vezes o cosseno de 20, né? Por que é o cosseno de 20 graus, professor? É o cosseno de 20 graus, aluno, porque é o cateto que está adjacente. E o adjacente é o cosseno, tá bom? Então, sempre que a gente fala em cosseno, nós estamos falando do valor adjacente.
Deixa eu trocar essa fonte aqui, porque nós não podemos ter o ângulo nesse formatinho, com tracinho embaixo, tá? O ângulo tem que estar sempre o grauzinho aqui, sem tracinho nenhum embaixo. Então, nós teremos aqui f2x, f2 vezes cosseno de 20, e o y, gente, é sempre o oposto. Então, se aqui nós estamos usando para x o cosseno, para y nós vamos fazer a mesma coisa, só que aplicando o seno. Beleza? Eu vou colocar os valores direto aqui para vocês, mas é só bater na calculadora aí, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do f2, que é 450, e vou multiplicar pelo cosseno de 20 graus. Então, vamos lá, cadê minha calculadora? Minha calculadora está aqui na mão. Vou bater aqui, ó, 450 vezes cos de 20, cosseno de 20 graus. Lembrando que a sua calculadora científica tem que estar em DEG, tá, gente? Senão esse cosseno vai sair em radiano, você vai bagunçar todo o seu cálculo e aí não vai dar certo. Tem que estar em DEG. Então tá aqui o valor da força F2x. Agora eu vou calcular aqui o valor do F2y. E o F2y vai ser a mesma jogada, né? Qual é a jogada? Vou pegar o 450, vou bater na minha calculadora aqui, ó, 450 vezes seno de 20. Isso deu, então, 153,91. Aproximadamente, tá, gente? Esses valores que eu tô colocando aqui são valores aproximados. Então, vou deixar um debaixo do outro aqui para ficar bonitinho. E é isso aí. Então, aqui nós temos os valores de F2x e F2y. O legal é depois nós pegarmos esses valores aqui e separar por eixo, tá, gente? Então, depois vocês vão ver que eu vou separar isso aqui por eixo. Vou pegar as forças em x e as forças em y. Vou arrastar todo mundo aqui para o canto, para não atrapalhar muito aí nosso ângulo de visão. Agora eu vou para a força aqui de cima, que eu vou chamar de F3, tá? Então, nós vamos aqui chegar nessa força aqui, que é essa força de 300. Vamos chamar ela de F3, tá? Repara que F3 você não tem o ângulo, né? Esse ângulo aqui não foi te fornecido. Mas ele te deu um triângulozinho aqui, ó, que te dá a proporção trigonométrica. Dá para você, através desse triângulozinho, achar o ângulo, né? Você pode aplicar o inverso do cosseno, o inverso do seno, qualquer coisa. E dá para você jogar direto também aqui o valor de seno e cosseno quando você for calcular. Como assim, professor? Vou te mostrar. Olha só. Vamos pegar aqui o F3x, tá? Então, esse aqui vai ser meu F3x. O F3x vai ser o valor de F3 vezes o cosseno do ângulo. O que é cosseno? Cosseno é o cateto adjacente, certo? Sobre a hipotenusa. Se você olhar para esse triângulozinho aqui, ó, o ângulo estaria aqui. O ângulo estaria aqui dentro. Acho que eu consigo até desenhar para vocês aqui, ó. Vou colocar um laranja. O ângulo vai estar aqui. Ó. Quem que é o adjacente ao ângulo? É o 5. Quem que é a hipotenusa? Seria o 13. Então, o cosseno do nosso ângulo, esse cosseno aqui, ó, vai ser o valor do adjacente, que é o 5, dividido pela hipotenusa, que é a 13. Então, aqui eu posso colocar 5 sobre 13, tá? E aí eu não preciso nem calcular o ângulo, olha que prático, né? Posso jogar direto o valor do cosseno ali. Então, eu vou colocar aqui o F3, que é 300 newtons. Vou multiplicar isso por 5, depois eu vou dividir isso por 13. Então, isso vai dar 115,38 newtons. Então, essa é a minha força resultante aqui em F3x, tá? Então, tá aqui o valor. Eu vou colocar aqui embaixo para ficar mais organizado o nosso quadro, tá? E agora nós vamos repetir essa expressão aqui, só que agora nós vamos usar para calcular o F3y. O que é o F3y? É o F3 vezes agora o valor do seno, né? Então, quando a gente vir aqui olhar para o seno, ó, o que é o seno? É o oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o oposto ao ângulo? É esse cateto de 12. Então, fica 12 dividido por 13. Então, eu vou trocar aqui, ó, 12 por 13. Perfeito. Então, eu vou pegar o valor do F3. O F3 vale 300, tá, gente? Tá marcando aqui em cima para nós. Então, isso vai ser 300 vezes 12. E depois eu vou dividir por 13. Então, isso vai dar 276,92. Esse valor é o valor do meu F3y, ok? Então, vamos colocar aqui
quadradinho ao redor também, só para manter o padrãozinho. Posso diminuir um pouquinho aqui. Aí, beleza. Bem que tá bem rente isso aqui ao canto da tela, hein? Puxar para cá. Senão eu tenho medo depois de postar o vídeo e cortar a lateralzinha. Às vezes a dimensão corta um pouco, né? Vai ficar faltando o número aí, vai ficar feio. Então vai ficar aqui, ó. Beleza, então nós temos aí os valores para x e y de f2x e f3x. Repare que para isso aqui estar em equilíbrio, o f1 ele tem que obrigatoriamente cancelar, ou seja, ser contrária à força resultante que nós temos nesse sistema, tá? Então, se eu pegar o F2 e o F3 e gerar uma força resultante, o F2y vai ter que ser aquele cara que consegue matar essa força resultante. Aquele cara que consegue aí anular a força resultante. E como que ele vai conseguir isso? Ele vai precisar ter em x um valor que seja suficiente para anular esses dois. Então vamos ver o que eu tenho em x até o momento? Ó, vamos pegar aqui minha força resultante em x. X, reparem que os dois vetores, tanto o F3, vou colocar aqui, ó, tanto o F2x, certo? Quanto o F3, eu não desenhei o F3, vou desenhar agora para vocês, ó. O F3 seria isso aqui, ó, o F3. O F3 seria menorzinho, porque ele acaba aqui, né, ó. Então você consegue ver que a componente em x dele seria uma componente menorzinha. Dá até para diminuir um pouquinho mais. Esse é o F3x e o F3y estaria aqui, ó. Percebe que nessa representação gráfica que eu estou fazendo, o vetor em y ficou bem maior que o vetor em x, né? E isso confere, quando você olha aqui, ó, o F3y é 276, enquanto o F3x é só 115. Então faz todo sentido, né? Aqui é a mesma coisa, ó, no F2 o x era muito maior que o y, então o x está muito maior do que o y. Sempre ficar atento a essas proporções, gente, porque às vezes você inverte aqui sem querer o seno e o cosseno, e aí não faz nem sentido. Você teria tipo um F2y, que é essa componente pequena aqui, sendo, por exemplo, 422 e a outra 150. Então dá para você perceber também graficamente quando você errou. Então vamos lá, vamos achar agora a resultante no eixo x. Então o que eu tenho de resultante no eixo x? No eixo x eu vou ter o f2x, que é esse cara aqui, 422,86, e ele está para a direita, percebe que ele está para a direita, o f2x? Então esse valor vai entrar positivo, tá? E aí eu vou ter que somar com o valor do f3x. Por quê? Porque o f3x aqui, ó, ele também vai estar para a direita. Então o f3x vai ser esse valor de 115 mais 38. Olha só. Então quanto dá a minha força resultante no eixo x? Vamos colocar na calculadora aqui para ver. 422,86 mais 115,38. Então nós temos aí 538,24. 538,24. Essa é a minha força resultante no eixo x, tá bom? Gente, eu estou usando umas fontes bem grandes. Se for necessário, depois eu diminuo o tamanho, tá? Se a gente vê que não vai caber aqui os cálculos, a gente diminui. Qual que é a força resultante agora em y? Então, quais são os valores que eu tenho para y? Preste muita atenção agora, meu aluno. Muita atenção, tá? Vou até colocar um retângulo ao redor ali para evidenciar isso daqui. Nós temos os vetores em y, esse cara aqui, que está para cima, que é o f3y, tá? O f3y, ele é um vetor que está para cima, tá? Então ele está no sentido positivo do eixo y. E nós temos o f2y, que está para baixo. Então nós também temos aí esse f2y, que também está no eixo y, só que ele é menorzinho e ele está para baixo, tá? Se ele está para baixo, gente, se esse cara aqui está para baixo, ele é negativo. Então, na hora de você calcular a força resultante em y, você vai colocar o valor do F2y negativo, menos 153,91, mais o valor do F3y. E aí o F3y está para cima, então ele é positivo. Vai entrar aqui o 276,92. Isso vai ser igual a quanto? Bom, vamos somar, né? Vamos pegar esse valor aí, ó. 276,92 menos 153,91. Isso dá 123,01. Então tá aqui a força resultante em x
em Y. Ah, mas o que essas forças resultantes aqui vão me trazer, né? Por que eu queria saber elas? Porque se o outro cara ali, tá? Se o outro cara lá, ele tem que ser uma força que anule a resultante dessas duas, da F2 e da F3. Se esse cara aqui tem que anular a F2 e F3, né? Ele tem que ter as mesmas coordenadas em x e em y, só que com sentidos opostos. Então, o F1x vai ser menos 538. O F1y vai ser menos 123,01. Percebe? Por quê? Porque essa força resultante, ela tá para cá. E ele tem que cancelar. Então, ele tem que ser exatamente o oposto ao vetor que está sendo a resultante do F2 com F3. Então, vamos ver como é que isso ficaria, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, que vou copiar novamente essa expressão, que facilita bastante a minha vida não ter que ficar montando tudo novamente. Mas olha só, a força resultante em x, então o F1x, ele vai ser igual a resultante, só que negativo. Tem que ser exatamente o contrário, só exatamente a mesma intensidade, só que com sentido contrário, tá? Por isso negativo. Então esse é um F1x. E o F1y, como é que ficaria o F1y? Ó, o F1y seria o valor de menos 123,01, que está ali embaixo, né? Então, menos 123,01. Esse é o valor do F1y. Se eu tenho o valor de F1x e F1y, eu consigo saber o valor de F1? Olha só, gente, quando você tem a componente x e y, você sabe que a componente principal, que é a diagonal, né, o F1 em si, ele é uma hipotenusa. Então, você pode dizer que o F1, ele é o F1x mais o F1y, tudo ao quadrado. Por que tudo ao quadrado, professor? Porque se ele é uma hipotenusa, fecha um triângulo retângulo. E se fecha um triângulo retângulo, você pode aplicar Pitágoras, não é isso? Então, aqui vai entrar, ó, F1x ao quadrado, F1y ao quadrado, e a hipotenusa também vai ao quadrado. São todos os termos aqui ao quadrado, tá bom? Ok, então vamos substituir os caras que eu conheço, né? O F1x e o F1y. Perceba que como está ao quadrado, o sinal negativo não vai influenciar em nada, tá? Então eu vou pegar esse F1x aqui e vou só jogar o valor de 538,24. Não estou jogando negativo porque está ao quadrado, não faria diferença eu colocar o negativo aqui, tá bom? Mas você pode pôr se você quiser. O F1y daria ali menos 123,01, também não vai alterar nada porque também está ao quadrado. Então eu vou fazer a soma desses dois, ao quadrado primeiro, né? Depois eu vou fazer a soma dos dois termos. E aí, fazendo a soma dos dois termos, eu vou tirar então a raiz quadrada depois para achar o F1. Então eu vou começar pela soma, que acredito eu que vai ser mais fácil fazer o passo a passo do que já tirar a raiz de uma vez, às vezes confunde vocês. Então vou colocar aqui, ó, 538,24 ao quadrado, tá? Mais 123,01 ao quadrado também. Isso dá 304.833,76 aproximadamente. Agora eu vou jogar esse quadrado que está aqui para lá em forma de raiz. Então isso aqui ficaria F1 é igual. Deixa eu inserir aqui uma raiz quadrada, que eu acho que vai ser o mais dificinho aqui, vai ser inserir essa raiz quadrada. Então vamos lá. Equação radical, raiz quadrada. Beleza. Então aqui nós temos uma raiz quadrada desse termo enorme aí, que é isso aqui. Então aqui na minha calculadora fica mais fácil, eu só vou digitar. Então a minha força resultante vai dar um valor de intensidade final, ó, de 552,12. Vou arredondar, não vou colocar cento e pouco não, vou colocar só o 12, tá? Deixa eu jogar isso aqui tudo para o lado, para ficar de maneira mais apresentável aqui, né? Então tá aqui, né? Esse aqui é o meu F1, meu cálculo do F1, que era o que o exercício estava te pedindo, né? O exercício te pedia para calcular esse F1 aqui. Vamos colocar uma cor aqui mais chamativa nele. Então aí, 552,12, lembrando da unidade de medida que é Newton. Então vamos jogar o Newton aqui também
Porque se você esquecer o Newton na sua prova ou em alguma atividade, o professor vai pegar no seu pé e vai pegar com razão, tá? Aluno de exatas não pode esquecer unidade de medida e não pode errar unidade de medida também, tá? Regrinha básica aí. Agora, beleza, professor, nós temos aqui o valor da intensidade, mas ele pediu, além da intensidade do F1, ele pediu o ângulo também. Como é que eu vou descobrir esse ângulo aqui que ele faz com a horizontal? Cara, é bem fácil você descobrir esse ângulo aqui. Se você tem a diagonal e você tem as componentes, você pode utilizar isso aqui numa trigonometria para achar o valor de tangente, de seno, aquilo que você preferir. Então, olha só. Nós tínhamos para x, certo? 538,24. E nós tínhamos a hipotenusa sendo 552,12. A componente x é a adjacente. Então, adjacente sobre tangente é igual o cosseno. Não é isso? Então, eu poderia dizer que o cosseno desse ângulo, e aí eu vou colocar uma letra menorzinha, porque a gente já não tem mais muito espaço, mas eu vou colocar de azul aqui, ó. Posso dizer que o cosseno desse ângulo aqui, ele vai ser igual o valor do cateto adjacente, que era a componente x, 538,24. Tem que diminuir mais ainda, que ainda assim ficou grande. 538,24. Vou pegar esse termo aqui, e não vai caber aqui não. Tem que jogar para cá, para o canto de cá. E vou dividir ele pela hipotenusa. Qual que era a hipotenusa? 552,12. Tá? Então, esse cosseno aqui, na verdade, gente, se você quiser colocar ele numa expressão para entender, né, da onde veio esses valores, ele é o F1x dividido pelo próprio F1. Então, ele é o F1x dividido pelo próprio F1. Acho que eu vou colocar uma letra melhor aqui, né? Para aumentar um pouquinho também, achei muito pequeno também essa letra. Beleza, então tá aqui o valor do cosseno. Agora, obviamente, nós temos que calcular, né? Nós temos que jogar esse valor aqui de cosseno num valor numérico mais reconhecível. Ou mais prático, mais fácil, né? Na verdade, a gente só tem que resolver, ponto final. Então, vamos dividir ali o 538,24 por 552. Então, 538,24 dividido por 552,12. Isso vai dar 0,974. Então, isso aqui vai dar 0,97. Se o cosseno deu 0,97, certo? Se o cosseno está dando 0,97, como que eu acho o ângulo? E agora, hein? Se o cosseno está dando 197, como é que eu vou achar o ângulo? Galera, você vai pegar esse valor aqui, ó. Esse 0,97. Pegar esse valor e vai jogar na sua calculadora no inverso, na função inversa. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai jogar na sua calculadora cosseno, vai apertar Shift cosseno, aí vai ficar assim, ó, cosseno menos 1. Aí você vai colocar cosseno menos 1, 0,97 e vai dar igual. Aí vai sair o seu ângulo, tá? Então, vou colocar aqui na minha calculadora, ó, Shift cosseno, vou colocar o 0,97 e deu aqui um ângulo de 14 graus,07. 14,07 graus. Tá aqui a resposta. Vou colocar uma fonte mais padrãozinha para ficar o grau bonitinho. Perfeito. E aqui, como ficou muito juntinho, eu vou colocar ele aqui embaixo. Acho que eu vou puxar todo mundo para cima aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? E esse cara aqui ao final, eu vou colocar uma linha aqui embaixo dele para você saber que é a resposta final. Então tá aí, exercício resolvido. Você tinha que achar o valor de F1, tá aqui, 552,12, e tinha que achar o cosseno do ângulo, tá aqui, 14,07 graus. Então por hoje é só, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse exercício. Não esquece, gente, de deixar aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal, dá um trabalhão montar essas videoaulas. Eu acredito que eu tô ajudando vocês, né? Então me ajudem aí também, por favor, que a gente vai fazendo essa troca aí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.